Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre a real democracia, sabe? Primeiramente, é entender que a democracia é um sentimento mesmo, porque a democracia real é a própria expressão da verdade, sabe? Em compreender a verdade como a expressão da própria essência do um que todos somos dentro de ti, sabe? E através dessa verdade é que você compreende o governo do um que todos somos e governa ao um que todos somos, entende? Através do próprio logos divino imutável. A lógica, que é justamente o processo de compreensão da própria verdade, que é a própria verdade, sabe? Que é a própria realidade, a essência da própria unidade que somos. Já falei sobre isso aqui no canal. E aí, entender que esse sentimento de viver a verdade, o caminho, a vida, Cristo Jesus, entende? O Logos divino imutável, é viver a real democracia. E não somente isso, sabe? Eu, quando compreendi o que é realmente a democracia em si, que é a própria monarquia, eu vi que o sistema hipercapitalista ele deturpa mesmo as palavras para justamente distanciar as pessoas do real significado delas, entende? E a deturpação da antidemocracia representativa, a ditadura burguesa, a ditadura de Mamon, o capitalismo, é uma expressão disso, sabe? De como se usa um sentimento que é o sentimento da própria verdade, o sentimento democrático, de uma forma totalmente deturpada para gerar a antidemocracia representativa, que nega justamente o governo da essência dentro da gente. Nega realmente a verdade. Porque ao compreender que a essência te rege, o próprio Pai rege a ti, dentro de ti, você compreende que o próprio Pai rege a todo um que tu és, entende? E você escolher outro para lhe governar é uma mentira, logo gera um desgoverno, entende? É uma impiosidade, porque ninguém pode ter dois senhores. Sabe? Eu já falei isso muito aqui no canal. Tem vários conteúdos sobre a própria a real democracia e a própria antidemocracia representativa. Mas eu tenho lido algumas coisas e minhas últimas leituras foram sobre o confederalismo democrático, sabe? Que foi um artigo de Öcalan. Öcalan é um dos líderes dos curdos, que é um povo que vive justamente nessa ilusão das linhas imaginárias formadas pela Síria, pela Turquia, pelo Irã e pelo Iraque, sabe? É um povo que já está há milênios nesse lugar, entende? E há esse embate, justamente por causa dessas linhas imaginárias que geram a ilusão de separatividade, o racismo, entende? Gera a ilusão de separatividade que, somada à ilusão de superioridade gerada pelo próprio capitalismo, gera o fascismo, entende? Que é apenas uma maquiagem do próprio capitalismo. E aí Öcalan define democracia de um jeito muito legal de entender e também de criticar a própria posição do confederalismo democrático, sabe? Para a construção da real democracia, sabe? Da compreensão da própria real democracia. Öcalan define a democracia como a aplicação do processo, logo, processo como lógica, como verdade, tá ligado? A lógica é o processo da própria verdade. Logo, como processo, a lógica é a própria verdade, sabe? É o processo de você conseguir entender a síntese da própria verdade do conceito em si, entende? A síntese como unidade concreta do conceito, como unidade manifestada da verdade no próprio conceito, entende? E aí ele fala justamente sobre esse processo democrático, que é o de sentimento da verdade, de tomada de decisões, de acordo com a própria verdade, do nível local para o global, em estrutura de um contínuo processo político.
Esse processo afeta a estrutura da rede social da sociedade. Claro. Primeiro, a compreensão de micro, que é o nível local, e de macro, do global. O entendimento dessa própria expressão da verdade, que é o processo democrático, é necessário, sabe? E compreender que lutar para que as pessoas, em consciência objetiva, compreendam o próprio governo una do Pai dentro delas, ou seja, da própria verdade, é algo necessário para que se lute com a própria democracia. Fazer o povo compreender em consciência objetiva a real democracia é lutar pela própria democracia, entende? E para isso é necessário que se acabe e boicote justamente com a antidemocracia representativa, sabe? A ditadura burguesa, sabe? Que através dessa quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, gera todo o roubo e genocídio gerado pelo próprio capitalismo, entende? Porque o Estado é apenas uma forma uma forma do capitalismo, sabe? Ele apenas é um gerenciador dos negócios da quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a burguesia, os sacerdotes de Mamon, entende? O capital. E é necessário para que as outras pessoas entendam isso e entendam que a real democracia se constrói justamente com a destruição do capitalismo em si, entende? E realmente o viver a verdade, o entender a democracia dentro de ti, te força você a fazer as outras pessoas entender isso também, entende? Em fazer as outras pessoas entenderem como se governar e governar o um que elas são, que é o um que todos somos, é fazer também o próprio trabalho divino que é emanado, criado, forma e materializado através de ti, pela própria essência, o Pai dentro de ti. E aí, outra fala muito legal de Ocalan nesse escrito é que fascismo é uma forma pura do próprio Estado, ou seja, da forma do capital nacional, sabe? Da ilusão de separatividade através de linhas imaginárias, entende? Porque o processo de compreensão, de pertencimento, sabe, à sua terra, não é apenas no micro. E é aí que eu diverjo justamente do Ocalan. Não é uma construção do micro que vai para o macro, global, entende? É uma construção de ambos, os dois, tanto o micro quanto o macro, em um só, a todo momento, entende? Você, quando compreende a verdade dentro de ti, você compreende que você governa ao próprio um que todos somos, através da própria verdade, tanto no micro quanto no macro, entende? Quando você concebe o Pai dentro de ti, te dá um julgamento, por exemplo, da própria situação global do mundo, e você propaga aquele julgamento através da palavra, aquilo já está presente no subconsciente de todo um que somos, entende? Porque já foi emanado da própria essência, sabe? Logo, a realidade é construída através disso, sabe? E aí eu chego a uma frase muito legal de Ocalan, que é a Plataforma Nacional de Sociedade Civil em termos de uma confederação, uma associação, uma assembleia para se opor à própria ONU, ou seja, para se opor à ilusão das linhas imaginárias, sabe? Dos estados, ou seja, a forma do capital, o mamão, entende? A ideia da Plataforma Nacional de Sociedade Civil diverge novamente de Ocalan. Essa plataforma é mundial, e não só da sociedade civil, mas de todo um que somos, entende? Ela já está e sempre esteve sendo compreendida e já sendo exercida, entende? Porque já está dentro de ti. A essência já te rege através do subconsciente e você concebe através da consciência objetiva, sabe? Logo você compreende o que é essa real plataforma
de autogoverno e autogestão da própria essência dentro de ti e dentro de todas as coisas, dentro de todo um que somos, entende? E aí eu escrevi uma frase hoje que ficou bem legal com relação a tudo isso, com relação ao próprio materialismo, que acaba negando a democracia real, sabe? E entender, velho, que a luta real é por uma democracia real, entende? Pelo governo da própria verdade dentro de ti, sabe? E para isso é necessário acabar com a antidemocracia representativa, que é apenas uma expressão da própria mentira, que vive a destruição através da dedução lógica, ou seja, da compreensão do próprio processo da verdade e da compreensão da própria síntese da realidade em si, que é a própria verdade, entende? E isso faz com que se destrua tanto a ilusão materialista quanto a ilusão da antidemocracia representativa, a ilusão de uma ditadura do proletariado, entende? A ilusão de que não há governo como a anarquia, entende? A ilusão como o próprio sistema ímpio capitalista, sabe? Que nega a própria lei, que é amar ao próximo como a ti mesmo, sabe? Não tem como uma pessoa se dizer capitalista e se dizer cristão, porque negar a lei é negar o próprio Cristo, sabe? Negar o amor ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas é negar o próprio Logos, a verdade, entende? Cristo. Se não sabe qual é o real sujeito, um que todos somos, como vai entender o objeto, seja em qualquer forma que for? Se não sabe qual é o movimento real, o movimento una, do próprio universo e o compreende, como vai entender o próprio sujeito real, um que todos somos, sabe? E aí eu fico por aqui. Eu fiz esse vídeo justamente de uma maneira mais rápida. Peço para que você se inscreva no canal e se realmente curtiu o vídeo, dê um joinha aí. E logo abaixo tem um Apoia-se e o Patreon, caso vocês queiram financiar a gente, e até mais.